somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Corecase em nossas redes sociais. Corecase, Sustainable Core Box. Agora nós vamos ter a palestra do João Larizati sobre utilização da geoquímica na exploração mineral. Graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Geociências, Geoquímica e Geotectônica pela Universidade de São Paulo, atualmente é geólogo do Serviço Geológico do Brasil e tem experiência na área de geociências, com ênfase em geoquímica e exploração mineral, atuando nos seguintes temas: mapeamento geológico e geoquímico, geologia econômica e exploração mineral e geoquímica analítica. Com vocês, João Larizati. Bom, boa tarde a todos, a todas. Bom, queria agradecer primeiro aos organizadores, né, aos organizadores aqui desse encontro aqui do capítulo da SEG, né, que chama capítulo da SEG. Então, eu sou geólogo do Serviço Geológico há 33 anos. Então, eu trabalhei primeiro com mapeamento geológico na Amazônia e exploração geoquímica, e depois um pouco com laboratório. Fiz meu doutorado com geoquímica, então eu trabalhei bastante em laboratório. Exploração mineral, né, a contribuição da geoquímica para a exploração mineral. E agora eu trabalho com banco de dados. Assim, o meu trabalho hoje em dia é muito... Não vou falar que é pouco geológico, mas assim, eu estou tentando ajudar na organização do banco de dados do Serviço Geológico, né? Quando o Davi, que é nosso estagiário, conversou comigo, eu tive uma ideia de fazer a palestra explicando mais ou menos como seria o trabalho do geoquímico no Serviço Geológico, né? Mas depois, conversando com o nosso chefe de departamento, lá do Departamento de Geologia, eu fiz uma mudança meio radical, assim, mas eu espero que vocês aproveitem melhor, eu acho. Eu estou colocando mais... Opa! Como o Serviço Geológico do Brasil trabalha e, assim, como que a geoquímica atua em cada um, ou mais ou menos, né, em cada um dessas atividades que o Serviço Geológico desenvolve. A gente é uma empresa, é uma instituição de governo, e eu acredito que, assim, muito diferente das outras pessoas que falaram aqui para vocês, eu imagino. Eu não pude ver nos primeiros dias, mas, assim, o Serviço Geológico é uma instituição de Estado. Então, a gente é regido por por políticas de governo, assim, a princípio, né? Então, todas as nossas ações, elas estão ligadas a um programa de governo, que agora é esse programa Mineração Segura e Sustentável. Esse é o programa de governo de hoje, e que os nossos projetos estão atrelados. Então, o objetivo do programa é esse aqui, é criar um setor mineral sustentável e que atraia investimentos, né? Para isso,
a gente tem alguns eixos de atuação, né? Atividades do setor mineral, né, os minerais estratégicos. E uma outra coisa importante hoje em dia para nós é onde a atividade do serviço geológico impacta nesses objetivos do desenvolvimento sustentável do Brasil. Né? Então, assim, existem políticas de governo que nos condicionam, digamos assim, nos nossos trabalhos e nos nossos objetivos. Dentro desse programa de mineração segura, então, o Serviço Geológico desenvolve toda essa série de atividades, né? Sendo que os levantamentos geoquímicos, onde a gente vai para o campo, primeiro faz o planejamento da amostragem, olhando a infraestrutura, a drenagem, aquela coisa toda, onde nós vamos coletar os sedimentos de corrente, os concentrados de bateia, as amostras de solo. Depois vamos para o campo, coletamos as amostras, preparamos, analisamos as amostras e fazemos um tratamento e interpretação. Né? Mas isso é apenas uma das atividades dos nossos projetos. Né? A gente trabalha com o mapeamento geológico, digamos assim, básico mesmo, né, tradicional, que a gente aprende na geologia mais básica, assim, mais raiz, digamos, os levantamentos geoquímicos, os levantamentos aerogeofísicos, que é onde a gente contrata voos de empresas de geofísica, e depois nós temos outros programas que são de potencial mineral das províncias, então a gente estuda províncias específicas, a gente trabalha com integração geofísica e geológica, a gente tem o programa de banco de dados, minerais estratégicos, minerais nucleares, a gente tem um patrimônio mineral de quando ainda o serviço geológico, de como o serviço geológico era a CPRM, que era uma companhia de pesquisa de recursos minerais. Então, a gente tem ativos minerais junto à Agência Nacional de Mineração ainda. Então, nós temos alguns colegas que trabalham com esses projetos. A gente tem rochas e minerais industriais e tem muita gente trabalhando agora com essa parte de inteligência artificial, digamos assim. Então, tem muita gente trabalhando com isso no serviço geológico. Então, assim, o mapeamento geológico, o que a gente quer? É aquisição de dados pré-competitivos para que as indústrias que forem fazer uma pesquisa mineral de maior detalhe tenham uma base geológica para começar. Né? Então, a gente tem vários levantamentos de mapeamento geológico no Brasil inteiro, nas escalas mais tradicionais de 250 mil e 100 mil, que essas são as que a gente mais trabalha, mas a gente também tem coisas de maior detalhe, principalmente no quadrilátero ferrífero, que é uma área bastante importante, se falando nas potencial mineral, né, e patrimônio mineral já conhecido. Então, a gente tem projetos de um pouco maior detalhe. Dentro da geoquímica prospectiva, que é o que a gente faz, é o levantamento de solo, sedimento de corrente ativo, concentrado de bateia, nós temos também todos esses levantamentos aqui mostrados no mapa do Brasil em andamento. Né? Em andamento, alguns planejados ainda não em andamento, mas são todas essas áreas aí. Né? Então, a gente tem muito projeto dentro do Brasil todo, praticamente. Né? Na aerogeofísica, a gente pretende fazer esses levantamentos aqui. Estamos iniciando também trabalho com outros tipos de sensores, né, e de transportadores de sensores, então os drones. A gente trabalha com drone, esses com hélicezinha, aqueles Vant maiores que são capazes de carregar outros sensores. E o que a gente tem feito é um trabalho de integração do conhecimento geológico
em cima das províncias minerais, né? Então, nesse tipo de trabalho, é onde a gente coloca tudo que o geólogo mapeador conseguiu levantar de informação, todos os dados geoquímicos da prospecção, de sedimento de corrente, concentrado de bactérias, solo principalmente, os dados geofísicos, né, que a gente tem, de gama, mag, também tem gravimetria, tem magneto telúrico, tem vários sensores que a gente usa, né? E dentro disso, dentro dessa integração, a gente consegue achar os controles críticos das mineralizações, né? Então, a gente trabalha procurando as assinaturas geoquímicas dos depósitos, das províncias, as assinaturas geofísicas, geológicas e tectônicas, né? Tudo isso nos leva, então, a estudos de favorabilidade, né, com a aplicação das geotecnologias. Então, tem muita gente, como é que fala? Programando em Python, em R, né, e fazendo uso da inteligência artificial, né, e a estruturação do banco de dados, porque se a gente não tiver o banco de dados bem organizado, dado estruturado, relacional, bem organizado mesmo, você não consegue usar os potenciais da ferramenta GIS, por exemplo, não é? Todos os algoritmos de modelamento e tudo mais, a gente não consegue usar de maneira efetiva, né? Então, a gente tem sempre uma abordagem multidisciplinar e produtos diversificados, né? Porque cada uma dessas ações aqui pode gerar um produto um pouco diferente da outra, né? Sendo que a soma deles também geram outros produtos. Então, para os minerais da transição energética, né, que são cobre, grafita, as terras raras, urânio, lítio e cobalto, a gente tem a avaliação em várias escalas, né? Então, a gente tem um projeto de escala muito regional, do tamanho do Brasil, depois a gente vai para as províncias, vai para os estados, vai dando zoom nas áreas, né? E sempre usando os dados geocientíficos todos, sejam eles geológicos, geofísicos, geoquímicos, espectrais, de sensoriamento remoto, qualquer um, né? Na verdade, a gente usa todos e vê quais deles que dão os melhores resultados, e a gente acaba gerando metodologias, né, e fluxos de trabalho já um pouco mais, digamos assim, determinados com o conhecimento que a gente vem acumulando. Para os minerais críticos, né, a gente tem um objetivo de governo, né, que é um país agrícola como o Brasil, né, onde uma parte importantíssima do PIB vem da agricultura. Então, a gente tem programa Fome Zero, tudo que for em direção a melhorar a produção de alimentos está nesse projeto, né? Então, assim, a gente quer o quê? Garantida para o país menor dependência de fertilizantes, né, de insumos para a agricultura, buscando sempre esse objetivo de que o brasileiro coma melhor e mais barato e não passe fome, né? Esse que é o negócio nosso. Os ativos minerários, então, são aquelas áreas que a CPRM detinha, né, e que o serviço geológico, para se tornar realmente um serviço geológico, ele precisa se livrar dessas áreas. Então, enquanto a gente não descarta, né, não consegue tirar da nossa responsabilidade essas áreas, a gente ainda fica com o nome CPRM perseguindo a gente, né? Então, são várias, acho que são mais de 300 áreas que a gente tem, 300 processos junto à ANM, né? Muitos deles não têm futuro, diria assim, pelo que a gente viu, mas alguns deles são bastante bons e têm um bom potencial, né? Entre os bens minerais que a gente tem, níquel, cobre, ouro, chumbo, turfa, gipsita, cobre, chumbo, zinco, fosfato, nióbio, diamante, carvão, e as áreas estão localizadas aí por todo o território nacional. As rochas e minerais industriais, então, elas têm um uso assim, mais de brita, argila, rochas ornamentais e coisas da construção civil, principalmente, né? Então, a gente sofre mas a gente tem uma pressão bastante grande
das áreas dos grandes centros, dos projetos de governo de habitação, de construção de estrada, de coisas que vão usar os minerais para uso industrial mesmo, né? Construção civil principalmente. Então, assim, esses são os nossos projetos, e essa lista aqui detalha um pouco mais os ativos, né? Então, assim, o principal objetivo é garantir o suprimento desse tipo de insumo para nós mesmos, que somos cidadãos, né? Se você quiser reformar sua casa, precisar de areia e cimento, o cimento não pode vir de muito longe, que você vai pagar um frete horrível. Então, a gente tem sempre esses projetos ligados mais aos centros urbanos, digamos assim, né? A plataforma P3M. A plataforma P3M, eu não sei se vocês conhecem o Gilberto Calais, acredito que sim. Ele trabalhou muito aqui com o pessoal da Geologia Econômica e Economia Mineral aqui no Fundão, né? O Gilberto Calais trabalhou com a gente lá no Serviço Geológico por alguns anos, e ele trouxe essa ideia dessa plataforma. Essa plataforma é o quê, então? Ela busca informações em vários bancos de dados e aglutina essas informações e integra na própria plataforma. Então, a gente busca dados de infraestrutura, estrada, eletricidade, água, né? Todos esses insumos que são necessários para você desenvolver uma atividade mineral. E, assim, o usuário pode colocar em dashboards, em mapa, todas essas informações, meio que filtrando áreas que seriam mais favoráveis para a implementação, né, implantação de uma mina, por exemplo. E a gente ainda tem, dentro do Serviço Geológico, esse trabalho de geologia marinha, né, que, assim, a gente tem alguns projetos. O projeto ProÁrea, que são recursos minerais das áreas internacionais, né, que estão aqui bem no nordeste do Brasil, aqui, então, na Cordilheira Mesoceânica. O pessoal vem para cá e procura fumarolas com sulfeto, por exemplo, né? A gente tem o REMPLAC, que são depósitos granulados marinhos. Então, são esses aqui mais no nordeste do Brasil, aqui, que são mais da plataforma rasa, né? Então, o pessoal mostrando muito da plataforma rasa, principalmente de carbonatos, e vendo o uso de carbonatos na indústria de cosméticos, na indústria de construção civil mesmo, e as aplicações. E a elevação do Rio Grande, né? Que são os depósitos de crostas manganesíferas e cobaltíferas que foram encontrados aqui na elevação do Rio Grande. Aqui na elevação do Rio Grande, ainda esse projeto gerou um pedido do Brasil, junto da ONU, de que a gente ampliasse as fronteiras do Brasil, né? Então, assim, às vezes você começa a trabalhar num projeto e ele gera coisas que a gente nem esperava, né? Por exemplo, uma solicitação do Brasil para ampliação do seu território, né? O que geraria mais, sei lá, uma área gigantesca para a gente em termos de pesca e de exploração mineral e petróleo e tudo mais, né? E, assim, o que eu queria falar é que, assim, a geoquímica no Serviço Geológico atua praticamente em todos esses campos, né? No mapeamento geológico, a gente procura as assinaturas geoquímicas que vão nos dar indicação de rochas máficas, ultramáficas, ou rochas ácidas, ou rochas alcalinas, através da composição química dos sedimentos de corrente e dos minerais que a gente encontra nos concentrados de bateia, né? E nas áreas mineralizadas mesmo, estudos de província, a gente vai procurar as assinaturas geoquímicas da alteração hidrotermal e do minério em si, né? Não só isso, mas também, quando a gente tem, por exemplo, um perfil de alteração, né, um perfil intempérico, a gente vai procurar como aquela assinatura primária do minério sulfetado, vamos supor, como que ela se desenvolve ao longo do perfil, né,
desde a rocha sã até o solo mais superficial e como isso vai acabar no sedimento de corrente e nos concentrados de bateia. De maneira que a gente consiga fazer tipo uma... Eu pego um sedimento lá, acho a assinatura geoquímica dele, faço uma engenharia reversa e começo a procurar qual que é a fonte. Né? Então, sabendo a assinatura geoquímica de um sedimento, eu já consigo intuir qual seria o tipo de depósito que ele estaria associado. Né? Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Assim. Eu queria mais dar um panorama do que como o Serviço Geológico tem feito, em que áreas ele tem atuado, como a geoquímica pode atuar dentro dessas áreas e contribuir. Né? Agradeço ao pessoal da SEG, então, daqui da UFRJ, né, aos colegas da SGB que ajudaram a fazer essa apresentação, em especial o Marcelo Almeida, que é o nosso chefe lá. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra. Agora vamos abrir 5 minutos para as perguntas. Alguém alguma dúvida? Quero parabenizar pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para o pessoal da graduação. Eu já terminei a graduação, mas aí tem muita gente aqui. Como o estagiário, quais funções do estagiário na CPRM? O que ele poderia ajudar, por exemplo, num processo que seria mais de banco de dados? Bom, a primeira coisa, assim, acho que se tiver alguém interessado em fazer estágio no Serviço Geológico, escreva para o nosso Departamento de Recursos Humanos. Entra no nosso site lá, e é através do nosso site do Departamento de Recursos Humanos que a pessoa entrega o currículo e apresenta a sua intenção de ser estagiário lá com a gente. Né? Assim, dentro do banco de dados, a gente tem muita coisa para ser feita. Né? Se uma pessoa for trabalhar com a gente lá no banco, ela pode ser um analista de sistema, um database analyst, né? Um cara de banco de dados. O geólogo, por exemplo, ou um aluno de geologia, vai olhar mais a consistência da informação geológica. Né? Eu, por exemplo, eu já tenho 37 anos de formado, então eu tenho uma experiência já com mapeamento, com indústria mineral e tal. Eu consigo ter uma visão um pouco mais global de como funciona o banco todo, né? Porque a gente, assim, infelizmente eu não trouxe o negócio do banco, devia até ter trazido, mas assim, o que a gente fez? A gente fez um banco de dados, a gente mudou um pouco a lógica do banco de dados do Serviço Geológico. Antes, a gente tinha a estação que a pessoa visitava, a estação tinha a minha sigla, por exemplo, minha sigla era JH, João Henrique, a minha sigla era JH. Cada sigla no campo que eu visitava era a sigla JH. Hoje, não. Hoje, a gente está construindo um banco onde a estação é do Serviço Geológico do Brasil. Então, a estação fica aqui no fundão, ela vai receber um nome SGB, RJ, porque está no Rio de Janeiro, e um número sequencial. Aí, no caso, se eu visitar essa estação, eu faço uma visita minha, essa minha visita vai ter a sigla JH. Mas, assim, se o Davi acessar, for visitar como geólogo essa mesma estação, ela vai ter uma outra visita, DM, né, Davi? Davi Machado? Então, fica DM e alguma coisa. Dentro disso, a gente tem a descrição de afloramento, as descrições de amostra e as descrições de recursos minerais. Então, a pessoa que for trabalhar com a gente, por enquanto, pode trabalhar com tudo isso. Né? Com descrição de afloramento, passar as coisas que estão numa caderneta de campo, por exemplo, para dentro do banco de dados. Né? E tudo isso requer cuidado, requer atenção, e, no nosso caso, requer o conhecimento geológico mesmo, para ver se não tem nenhuma incongruência ali naquilo que está sendo proposto para dentro do banco. Né? Então, acho assim, o estagiário pode trabalhar no preenchimento do banco de dados, na parte tecnológica, digamos assim, né, de TI, e pode ir para o campo também. A gente geralmente leva o estagiário para o campo, para dar uma sujada no sapato. Mais alguma dúvida? É isso, então. Obrigada. Obrigado.